Atos 19, do 18, ou melhor, do 8 ao 20. Atos 19, do 8 ao 20. Vamos ver ali. Assim, durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Todavia, alguns deles demonstravam que seus corações estavam petrificados e descrentes, e passaram a falar mal do caminho para toda a comunidade. Paulo, então, afastou-se deles e, tomando consigo os discípulos, começou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E assim procedeu por 2 anos, de forma que todos os habitantes da Ásia pudessem ouvir a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus fazia milagres maravilhosos por meio das mãos de Paulo, de tal maneira que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os doentes. Estes eram curados de todas as suas enfermidades, assim como espíritos malignos eram expelidos deles. E alguns judeus que peregrinavam praticando exorcismo tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os tomados por espíritos malignos, mandando: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que assim procediam eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Certo dia, um daqueles espíritos demoníacos lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é. No entanto, vós, quem sois? Então o endemoniado avançou sobre eles, os dominou e os agrediu com tamanha violência que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Assim que esse acontecimento se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que habitavam em Éfeso, toda a população foi tomada de grande temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram, assim que chegavam, começavam a confessar e a declarar em público suas más obras praticadas. Da mesma forma, muitos dos que haviam se dedicado ao ocultismo, reunindo-se seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços, chegou-se à estimativa de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. E assim, a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. Fecha os teus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos e queremos, ó Deus, continuar, Senhor, buscando, Senhor, o teu entendimento, a tua palavra e a tua vontade. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, que nós sejamos ouvintes e praticantes da palavra do Senhor, e que o Senhor possa nos abençoar, em nome do Senhor Jesus. E todo o povo diga: amém. Podeis assentar, em nome de Jesus. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu comecei a rir, porque é algo que eu pensei comigo, né, assim, o que eu vou falar a respeito disso. E o tema dessa nossa pregação é: quem é você? Quem é você? Um pouquinho da história de Atos 19, aqui fala que no início,
Apolo, ele estava indo para um determinado lugar, que ele ia para Coríntio, e então Paulo, ele vai para outra região, e nessa região ele chega até a cidade de Éfeso. E uma das primeiras coisas que ele faz quando ele chega naquele lugar, ele encontra alguns discípulos do Senhor Jesus, e ali a primeira coisa ele pergunta assim: vocês já conhecem o batismo de Jesus? E o mais admirável de tudo é que aquelas pessoas que estavam ali falavam assim: nós nem sequer ouvimos falar do batismo de Jesus. Porque nós conhecemos o que João Batista pregava. Então Paulo explica algumas coisas para eles, falando que João Batista pregava o arrependimento, mas que ele estava preparando o caminho para alguém que era muito maior do que ele. E que o batismo do Senhor Jesus serviria para que eles pudessem receber autoridade, poder, graça do Espírito Santo de Deus. E a partir do momento que eles entenderam isso, então Paulo começou a profetizar e a impor as suas mãos sobre aqueles discípulos, e a palavra diz que eles foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas e a profetizarem. É assim que começa essa história de Atos 19. Paulo chegou para aquelas pessoas que já ouviam a palavra do Senhor, mas que ainda não tinham tido uma experiência com o Espírito Santo. E através dessa ministração que ele fez, ele então pôde passar a essas pessoas a unção e a graça do Espírito Santo. E aí depois ele começa então, aqui a partir do versículo 8, ele começa a frequentar a sinagoga e a ensinar as pessoas a respeito da palavra de Deus. Só que enquanto ele estava ali na sinagoga, muitas pessoas olhavam para ele com um olhar descrente, com um olhar que queria, na verdade, crucificá-lo por aquilo que ele estava fazendo. Pessoas que não concordavam com aquilo que ele estava fazendo. E então ele decide sair daquele lugar, sair da sinagoga e ir para um outro local, esse local chamado ali a Escola de Tirano. Provavelmente um ambiente onde ele ficou ali, e ele começou então a falar da palavra de Deus, começou a pregar a palavra do Senhor, e a palavra diz que ele ficou ali por 2 anos, pregando a palavra do Senhor. Muitos dizem que em Éfeso, onde aconteceu isso, as pessoas estavam realmente alicerçadas através da palavra, porque Paulo ensinou a todos eles o que era que ele tinha aprendido, aquilo que ele tinha vivido, aquilo que ele tinha tido como uma experiência sobrenatural com Jesus. Então ele começa a ensinar, e ali ele fala que muitas pessoas aprenderam e muitas pessoas estavam se convertendo por causa da palavra do Senhor. 2 anos pregando, 2 anos ensinando, 2 anos mostrando o que era a dádiva e a maravilha do Senhor Jesus. E nesse capítulo ele diz assim que o poder que Paulo tinha era tão grande a intimidade que ele tinha com o Senhor, que as pessoas levavam lenços e tocavam e passavam no Paulo, e até aquilo que Paulo tocava estava servindo de um instrumento para curar os enfermos, para libertar os cativos. É a graça, é a intimidade de Paulo, ele estava transmitindo isso para outras pessoas. E é por isso que eu quero perguntar: quem é você? Quem é você na fila do pão? Quem é você na sua casa? Quem é você para a sociedade? E eu quero que você comece a refletir acerca disso. Quem é você? Paulo ensinou muitas pessoas e muitas pessoas tiveram essa experiência sobrenatural.
E tudo aquilo que Paulo fazia, Deus operava maravilhas e milagres extraordinários através da vida dele. E da mesma forma que Paulo fazia essas coisas, pelas mãos dele, no versículo 11 e 12, Deus operava milagres extraordinários, a ponto de essas enfermidades saírem, de pessoas serem curadas. E aí nós precisamos analisar o que Paulo fazia para que ele pudesse ter tamanha intimidade e tamanho poder. Esse poder que Deus já nos deu, Jesus já falou que nós temos esse poder e essa autoridade, e nós precisamos buscar esse caminho do conhecimento, esse caminho das Escrituras, esse caminho que pode nos levar a ter esse poder e essa autoridade. E é por isso que eu te pergunto, e vou continuar perguntando, para que você possa analisar: quem é você? Em Lucas 19, diz que Jesus, ele diz assim: eis que vos dou o poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E ele complementa dizendo que nenhum mal, nada pode vir sobre você, nenhum mal te causará. É esse poder e essa autoridade que Paulo tinha e que Paulo estava pregando ali em Atos 19, em Éfesos, porque ele sabia de onde vinha o poder e a autoridade que ele estava operando, que ele estava realizando. Mateus 28, 18, Jesus disse assim: olha, eu tenho toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E é essa autoridade que ele deu, porque ele fala que nós podemos pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Mas o que estamos fazendo com essa autoridade? O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem deixado para nós? Você tem buscado esse conhecimento? Você tem buscado essa autoridade que vem do Senhor? Você tem usado essa autoridade para que Deus possa realmente te usar? Ou não? Ou você ainda fica pensando naquilo que pode ou não fazer, naquilo que Deus quer ou não que você faça? Ou pior ainda, você está duvidando daquilo que Deus pode fazer na sua vida e através da sua vida. Existem pessoas que vivem uma vida de luta, de tribulações, e ainda assim não acredita que Deus pode mudar a sua vida. Espero que aqui não tenha ninguém. Espero que aqui não tenha ninguém que possa duvidar do poder de Deus, daquilo que Ele pode fazer, daquilo que Ele pode operar na sua vida. Não podemos duvidar daquilo que Deus pode fazer. Existem pessoas que se abalam com os problemas pessoais, com os problemas com os filhos, com os problemas com os cônjuges, com os problemas financeiros e tantos outros problemas, e não confiam plenamente em Deus. E nós precisamos deixar isso de lado. Nós precisamos olhar para o Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos acreditar que Ele pode fazer todas as coisas. Nós precisamos confiar que Deus é o nosso advogado. E Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu a nós. Ele não é fiel a mim ou a você por aquilo que nós queremos, mas Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel para te falar algo e prometer e poder cumprir com aquilo que Ele está colocando diante da sua vida. O pior são aqueles que vivem ou querem viver uma vida de aparência, se mostrando aos outros para que sejam ou que vejam, que está tudo bem, mas na verdade não conseguem se humilhar e derramar diante de Deus. Pior do que aquele que às vezes não consegue operar maravilhas e milagres é aquele que diz que pode,
é aquele que diz que sabe, é aquele que diz que vive um verdadeiro evangelho, é aquele que diz que sabe, conhece as palavras, é aqueles que deixam o orgulho, a arrogância e a prepotência falar mais alto do que as suas próprias necessidades. Talvez esse seja o maior problema. E essas pessoas precisam tomar um rumo certo na vida. E eu volto a perguntar: quem é você diante do Senhor? Quem é você? Nós precisamos fazer algo em que Deus olhe para nós e nos cerque com a tua glória. Nós precisamos surpreender a Deus de vez em quando com as nossas atitudes. Ainda que Ele saiba todas as coisas, ainda que Deus já te conhece, da hora que você levanta, a hora que você vai dormir, e até mesmo dormindo, porque Ele sabe todas as coisas. Ainda que possa acontecer tudo isso aí, nós precisamos fazer algo que venha a tocar o coração de Deus, a impressionar Deus por aquilo que Ele é. Davi dançou, Miriam cantou, Zaqueu subiu numa árvore para que ele pudesse ser visto. A mulher do fluxo de sangue, mesmo não podendo chegar perto, quis tocar somente na orla de Jesus. Abraão foi feito pai de multidões pela fé que ele tinha. Nós precisamos tocar Deus de alguma forma impressionante, de tal maneira que Ele fale e olhe para você assim: você é meu filho querido. Porque o que Ele quer é amar a todos nós. O que Ele quer é guardar e proteger a todos nós. E muito mais do que isso, nós precisamos falar para todo mundo quem somos nós. Quem é você para Deus? E sabe o que mais? Quem é você para o inferno? Já pensou nisso? Nós precisamos ser conhecidos. Nós temos uma identidade. Nós temos uma característica. E tanto aqui como em outros lugares nós precisamos saber que nós somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. É isso que todo mundo precisa saber. Então, o que você era? Uma criatura, e agora você é filho de Deus. Você era um transgressor, agora você é obediente da palavra. Você era um pecador assumido, e hoje você é um pecador justificado pelo sangue do Cordeiro. Não deixamos de ser pecadores, mas nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Nós éramos condenados, e hoje nós somos salvos pela glória do Senhor Jesus. E é dessa forma que nós precisamos declarar. As pessoas precisam conhecer quem somos nós. E aí você repete comigo assim, olha: Senhor, Senhor, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, e agora eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor fez e ainda vai fazer em minha vida. Obrigado por me transformar de criatura em filho de Deus, de transgressor em obediente da palavra, de um pecador assumido para um pecador justificado, de um condenado para uma salvação eterna. Aleluia! Isso é o que nós precisamos caracterizar, falar e proclamar
todas as vezes. Proclamar aos quatro cantos. Mas se você não tiver essa convicção e essa certeza, o diabo ele vai continuar a zombar de você, da sua vida, da sua casa, da sua família e de tudo que você tem ou queira possuir. Você precisa ter uma convicção, você precisa falar, você precisa proclamar, você precisa profetizar as bênçãos do Senhor, as mudanças que Deus pode trazer na sua vida. Então você não precisa e você não pode deixar que Satanás faça uma bagunça na sua vida. Porque quando ele está fazendo uma bagunça é porque você está dando brecha para que isso aconteça. É você que está abrindo as portas para que ele possa entrar, ainda que ele não peça a sua autorização. Ele vai entrando e entra de todo jeito, para arregaçar com tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é. Por isso nós precisamos andar de forma correta, nós precisamos andar buscando a presença do Senhor, a intimidade com o Senhor, e nós precisamos proclamar isso todos os dias. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Todos os dias. Então ore comigo assim: eu não vou deixar Satanás zombar e nem tripudiar na minha vida. E firmo um compromisso com o Senhor Jesus e lhe peço que me sustente e me fortaleça, aumentando a minha fé para seguir os seus caminhos. Aleluia! Isso é o que você tem que profetizar todos os dias. E Satanás não tem autoridade sobre a tua vida. Satanás não vai chegar perto de você, nem da sua casa, nem da sua família, e nem das suas finanças. Porque essa proteção, você precisa estabelecer como uma pessoa que tem convicção que você é protegida por Deus. Essa convicção, orientado pelo Espírito Santo de Deus, para que você possa andar segundo os seus caminhos, e não importa as afrontas que vão vir sobre você, dos inimigos, sobre a sua vida, você precisa ir e lutar, e fazer isso para com outras pessoas. Lembrar que quando você está numa luta, não é sua, mas quando você está debaixo da autoridade do Senhor, quando você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, pode vir o que for, pode vir quem for, Deus é quem luta por ti. É Deus quem luta por ti. Nós precisamos ter essa convicção. Da mesma forma que Deus tem feito por você, você também tem que mostrar isso a outras pessoas. Você tem que ser um testemunho, você precisa fazer com que isso seja propagado a outros lugares. Você é um instrumento de Deus para levar o Evangelho, a cura, o milagre e a libertação para aqueles que necessitam. Não se cale, não se acomode, não fique esperando somente que Deus faça por ti, sendo que você tem a oportunidade de poder fazer para outras pessoas. De graça recebestes, de graça você tem que dar. Tem gente que só quer, e aí tudo que recebe ele guarda para ele. Tudo que acontece ele quer uma bênção somente para ele, e não é assim. Quanto mais você dar, quanto mais você dividir, mais multiplicados serão os teus celeiros. Mais conhecimento você vai ter, mais intimidade você vai ter com o Senhor. Porque se você não fizer isso, você vai passar vergonha. E mais uma vez eu pergunto: quem é você? É uma pessoa que finge ser crente?
ou uma pessoa que realmente leva a palavra do Senhor a sério? Aonde você se encontra nesta altura do campeonato? Olha o que acontece com aqueles que dizem que são crentes, mas na verdade são meia boca. Versículo 13 a 16, ele diz assim: e alguns judeus, exorcistas ambulantes, na minha versão, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E eu queria que você pudesse imaginar essa situação, você na sua casa, na sua célula, ou na onde você estiver, e aí aparece alguém precisando de uma oração. E aí nessa oração você, como crente, vai impor as mãos sobre essa pessoa. E aí no momento que você ora, manifesta alguma coisa. E aí você vai falar como esses judeus e crentes aqui, eu te repreendo em nome do Deus do pastor Domingos. Ou no nome do pastor Hernandes. Ou você vai ter autoridade para falar assim: eu te repreendo em nome do Senhor Jesus e te dou uma ordem: saia deste lugar. Poder, autoridade. Quem não se posiciona vai ser levado a tomar uma surra do diabo. Ele vai ser envergonhado perante os outros. E além disso, ainda faz com que o evangelho e a tua igreja seja mal falada. Quantas pessoas dão um mau exemplo de ser um cristão? Quantas pessoas estão por aí, você sabe, ou você ouve, e aí às vezes as pessoas falam assim: olha, se for para ser crente igual aquele ali, eu prefiro não ser. Você tem dado um bom exemplo a respeito das coisas? Esse exemplo não pode ser ruim, ainda que Deus possa operar de qualquer maneira. Independente de quem seja ou do que esteja fazendo. Deus, Ele pode operar de qualquer maneira, mas Ele quer que nós possamos ser exemplos positivos dentro da igreja. Esses espíritos aqui, eles entenderam aquilo que a pessoa estava fazendo. E o versículo 16, ele diz assim: e o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, e desnudos e feridos fugiram daquela casa. Aqueles crentes que estavam ali passaram por uma situação em que havia necessidade de você orar, impor as suas mãos, de você libertar aquela pessoa que estava cativa, mas eles foram afrontados pelos espíritos malignos. Afrontados de tal forma que falam assim: olha, Jesus eu conheço, e Paulo eu sei quem é, mas e você? Quem é? E mais uma vez eu pergunto: e você? Quem é? Qual é a situação que você está vivendo? Aqueles espíritos reconheciam a autoridade que era de Jesus, reconheciam a autoridade que era de Paulo, mas aqueles que se diziam ser crentes e que estavam talvez querendo alguma fama ou algum holofote, levaram uma surra do espírito maligno, ficaram nus e tiveram que sair correndo daquele lugar.
é o mau exemplo. E aquilo que aconteceu ali chegou em todos os lugares e ao conhecimento de todo mundo. E aí eu falo que Deus opera de qualquer maneira, independente daquilo que eu ou você possa fazer. É que mesmo com aquelas pessoas que não respeitavam e que não tinham a autoridade do Senhor, mesmo acontecendo aquilo deles levarem uma surra, mas os outros que ficaram sabendo daquilo ali, eles tiveram medo, eles tiveram receio. E a palavra diz que a cada dia eles iam se convertendo à palavra e ao poder do Senhor. Eles iam se convertendo. Ainda que pudessem ter pessoas que não levem a sério o Evangelho, ainda que possam ter pessoas que não levam a sério o poder e a autoridade do Senhor Jesus, ainda que exista pessoas dentro da igreja que é uma coisa e fora da igreja é outra, Deus, Ele não muda, o seu caráter não muda, a sua palavra não muda. E o que Ele quer saber é de que lado você quer operar. Quem é você? Você é alguém que quer exercer essa autoridade? Seja exemplo de pessoas que quando você chega num lugar, até o diabo sai de perto. Seja uma pessoa ungida pelo Senhor. Seja uma pessoa que faça com que o ambiente onde você está seja luz, independente de quem esteja lá. É você, é a luz. É você que é o diferencial. É você que precisa carregar a autoridade e o poder que há no nome do Senhor Jesus. É você que precisa ser diferente. É você que precisa contagiar as pessoas que estão ao teu redor. As pessoas precisam reconhecer e saber quem é você. E como eu te falei, as pessoas precisam reconhecer que você é um cristão. Quem é você para Deus? E quando eu falo que você precisa ser conhecida, porque até o inferno tem que saber quem é você, para que nada possa prevalecer sobre a sua vida. Porque até os espíritos que vierem, Satanás vier tentar fazer alguma coisa sobre a sua vida, ele saiba que você é filho de Deus e que você é protegido por Ele. Nós precisamos declarar isso. Eles serviram de maus exemplos e nós precisamos servir de bom exemplo. A obra do Senhor, ela vai ser feita, quer você queira ou não. Os versículos 17, 18 e 19 diz assim: chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus e gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Confessando aquilo que você não tem coragem, confessando aquilo que você tem medo, confessando talvez os seus pecados, e além de confessar, se arrepender e não voltar a cometer os mesmos erros. E ali fala que a obra do Senhor, ele ia crescendo a cada dia. Também muitos dos que haviam praticado artes, magias, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se um montante de 50.000 denários. As pessoas estavam largando as suas más práticas. E assim nós precisamos também mudar a nossa vida, mudar o nosso caráter, mudar o nosso pensamento, deixar de lado aquilo que nós fazemos e que não agrada ao Senhor. É viver todos os dias sendo purificado pelo Senhor, limpando o nosso corpo, a nossa mente, de todo mal. As pessoas deixaram verdadeiras riquezas por entender que aquilo que eles estavam fazendo
era ruim e prejudicial para a sua própria vida. Feitiçaria, macumbaria, magia, ocultismo. E aqui fala que eles deixaram seus livros e queimaram. Sabe quanto dá 50 mil denários, gente? Estive fazendo um cálculo, que 50 mil denários é como se fosse uma diária de um trabalhador. Eu colocar uma diária de uma pessoa que presta serviço na área da construção, ele vai dar aproximadamente 10 milhões de reais. Queimaram por entender que o Senhor era melhor e maior nas suas vidas. Será que nós estamos dispostos a abrir mão, talvez da nossa riqueza, daquilo que nós temos, para poder realmente seguir ao Senhor Jesus? Será que nós estamos dispostos a viver libertos de tudo aquilo que o mundo quer oferecer? Você quer ser um bom exemplo? Você quer praticar as boas obras? Você quer ser um instrumento usado por Deus? É o que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser um bom exemplo para os outros. Porque o versículo 20, que foi o último que eu li, ele fala que assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. A palavra do Senhor é viva e eficaz. E ela vai ser passada de geração em geração. E hoje Deus quer usar você, para que você possa ser esse instrumento a passar a sua palavra. Não tenha medo, não tenha receio. Abra o seu coração para que Deus possa operar. Você vai se libertar, você vai ter uma vida de comunhão com o Senhor, mas não se esqueça que você também é um instrumento que precisa levar essa palavra para outras pessoas. Levar essa palavra. Talvez você tenha um problema, uma dificuldade que hoje você pensa que não pode ser resolvida. Mas eu tenho certeza que Deus pode fazer todas as coisas. E quando alguém te perguntar quem é você, você vai responder com 1 Pedro 2,9. Coloca para mim aí, fazendo favor. 1 Pedro 2,9. E aí você vai responder com autoridade, proclamando isso em todos os lugares. Vamos ler juntos? Vamos lá? Porém, aleluia! Quem entendeu isso aí? Vós sois geração santa, povo eleito, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. É por isso que nada pode tocar a gente. É por isso que o inimigo ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir uma vez que você estiver alinhado com ele. Sacerdócio é a propriedade exclusiva de Deus. E nós somos feitos para proclamar a grandeza de Deus. Nós somos feitos para louvor da glória do Senhor. E assim nós vamos rompendo todas as barreiras em nome do Senhor Jesus. Amém?